Fala pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DSRN, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje, galera, vamos falar sobre o K-means, tá bom? Um algoritmo de clusterização dos mais utilizados no mercado. Deixa seu like, se inscreve, porque o vídeo tá top. Vamos lá! Então, vamos lá, pessoal. Introdução ao método K-means, né? O caminho, né? Vamos ver eu trocando aqui, tá? Então, pessoal, caminhos é um método muito simples, né, usado para classificar, né, um conjunto de dados que eu não tenha, né, informação prévia sobre ele. Né, eu quero identificar clusters ali dentro. Né? E ele é muito fácil, porque ele é com base em centroides, né, cálculo de centroides, cálculo de distância, calcula médias e verifica novamente centroides. Então, é algo muito simples no mundo de ciência de dados, e pela sua simplicidade, ele pode ser aplicado em vários projetos, né, de vários tamanhos, inclusive. Tá bom? Esse vídeo aqui faz parte de uma série, né, sobre clusterização, tá no YouTube, tá um linkzinho aqui, vou deixar na descrição também, tá bom? E aí eu conto com vocês. Vamos lá. O passo a passo do algoritmo K-means. Então, primeira coisa, eu preciso selecionar os centroides, né? Eu tenho que dar esse chute inicial. E isso, inclusive, é fonte de limitação do método, né? Por conta disso, os resultados podem ser diferentes, tá bom? Eu tenho que atribuir as distâncias, né, do método do ponto àquele centroide e assim definir se aquele ponto é do centroide, é do cluster 1 ou do cluster 2. E eu tenho que, de novo, atualizar os centroides. Uma vez que eu já defini que aqueles 20 pontos é do cluster 1, aqueles 40 pontos é do cluster 2, eu vou pegar esses pontos, calcular uma média, um x e um y médio, e vou dizer que essa média é o meu novo centroide. Quando é que eu vou parar? Quando os centroides não se mexerem. Como é que o centroide não vai poder se mexer? Quando eu não tenho mais pontos mudando de um cluster 1 para o cluster 2, né? Do cluster 1 para o 2 para o 3, tá bom? Então, assim, quando não há mais mudança de pontos entre o cluster, os centroides vão ficar fixos, porque é uma média, tá bom? E isso aí é a nossa convergência. Ou quando termina, do voto máximo de iterações, né, gente? Porque a gente tem que ter essa segurança. E pode ser que um ponto em uma interação está no cluster 1, depois o outro ponto está no cluster 2, depois ele volta para o cluster 1, porque ele fica bem ali no limiar entre dois clusters, né? Pode acontecer que os dados não estejam muito bem separados, né? E aí uma padronização dos dados, né? Uma separação é, é interessante, né? Para poder resolver esse problema, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar a biblioteca, né, do NumPy, né, e o Matplotlib para fazer os gráficos, tá bom? O scikit-learn para pegar as funções, tá bom? Essa função aqui, inclusive, ela vai calcular já a distância e já atribuir ao cluster. Então, assim, é muito, muito interessante. Né? Então, quando ela... Aqui, ó, mostrando ela aqui, tá bom? Então, já estou dizendo que a métrica é euclidiana. E, obviamente, a gente pode dar outras métricas, tá? E ele já sai uma lista aqui com o label, né? De se o ponto é do cluster 1 ou do cluster 2, né? E sai uma lista com as distâncias, tá bom? Essas distâncias eu posso usar para calcular a distância total do cluster, né? Que eu coloquei aqui, certo? Eu somei essas distâncias, tá bom? Fiz um forzinho aqui. Né? Cada cluster aqui eu vou somar eles todos e vai ter uma distância total. Essa distância, gente, apesar de ser muito comum a galera falar distância e tal, é a variância, né? Tem uma distância em si, né? E essa distância ao quadrado vai ser o que a gente vai chamar de variância, tá bom? Que a gente vai usar lá no método do cotovelo daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu estou usando isso aqui, eu estou botando aqui o método para calcular um chute inicial de forma randômica, né? Que é interessante também, né? Mas eu estou colocando aqui de forma manual. Então, vou até tirar esse daqui, porque está rodado o chute 2, né? Vou até rodar aqui. É, e, e aqui eu estou criando uma figura, tá? Figura, vou botar 4 gráficos junto nela, tá bom? Então, já estou deixando aqui prontinho, isso aqui, e vamos lá, né? Então, eu chutei esse centroide, calculo as distâncias e atribuo a que cluster ele está. Tá? Esse gráfico, essa função aqui já diz tudo isso, tá bom? E aí, ó, com essas distâncias que eu tenho aqui, né? Essa variável, tá vendo aqui? Eu somo, calculo a distância do cluster e calculo a distância total, tá bom? Vou plotar. Vou plotar cada uma dessas figuras, vai rodar, esse for aqui vai rodar para cada número de interações, tá bom? Então, cada figura que está ali está mostrando uma interação, tá bom?
E, enfim, né, são configurações aqui do gráfico, né? São gráficos de pontos, as cores do gráfico, sim, né? Botei umas setas para ficar um pouquinho mais interessante e algumas anotações lá do gráfico, tá bom? Então, assim, rodando, eu chutei aqui, ó, esses dois pontos, tá bom? E aí, aquela função lá, a gente vai calcular a distância desse ponto aqui, tá? Esse 0 e quase 100, né? Até esse centróide é de algum, sei lá, de 30 e de cá até o centróide de cá é de 70, né? Quase 80, tá bom? Então, assim, então esse ponto, esse primeiro ponto aqui vai ficar no primeiro centróide. Então, ele vai calcular a distância para cada centróide aqui, ó, essa seta já está dizendo a resposta, né? Então, todos esses pontos foram atribuídos para esses centróides, tá bom? Esse ponto poderia estar em um ou em outro centróide, tá bom? Porém, ele vai pegar a menor distância e vai atribuir a um. Então, uma vez que eu já disse todos esses azuis aqui, ó, tá bom? Então, eu sei que todos esses azuis é de um cluster, esse centróide verde ele vai ser modificado e vai ficar no centro desses pontos. Então, ele vai vir para cá, tá vendo? Ele vai vir para cá, certo? Esse aqui é do lado direito, embaixo aqui do vídeo, né? E ó, ele sai daqui de cima, veio para cá, e as distâncias vão ficar menores, porque ele está no centro agora do ponto, né? E o de cá, que estava aqui também acima, vai ficar também no centro. Então as distâncias vão ficar menores. Veja que saiu de 979 para 603 aqui em cima, a distância total, tá vendo? A do clutch, que estava 401, foi para 346, e o de cá, a esquerda aqui de 78, foi para 356. E aí, ó, eu vou recalcular todos esses pontos de novo. Veja que esse ponto aqui embaixo, né, no 42 e quase 30 aqui, né, ele estava no cluster azul na primeira interação e foi para o cluster vermelho na segunda interação, tá vendo? Então, como ele foi para o segundo cluster, vai ter mais alguma interação, por quê? Porque os centróides vão mudar. Se eu adicionei mais um ponto do cluster 1 para o cluster 2, ou do cluster 2 para o cluster 1, os centróides vão mudar, porque tem mais um ponto, por consequência a média pode mudar. Pode ser que a média não mude muito, então o sistema para aí, tá? Mas no caso aqui do K-means, a gente bota aqui, ó, não mudou, né? Não vai mudar de um ponto para o outro, porque não há mudança de pontos, né? Não há mudança de pontos de cluster 1 para o cluster 2, tá bom? Então, como houve essa mudança, ele passou aqui, esse ponto aqui de baixo, né, que estava aqui entre o 30 e 10, né, que estava aqui na interação 2 azul, passou a ser vermelho, né, só por causa essa inclinação do cluster, do centroide do cluster vermelho, né, para a esquerda. Então, mais um ponto foi atribuído a ele, tá? E aí, no próximo, mais nenhum outro ponto foi atribuído para ele, então não houve mudança de média e ele simplesmente ficou parado, tá? Então, tá aqui o, né, o algoritmo, tá bom? Então, essa parte aqui é do gráfico. Eu criei, né, nova lista aqui de novos centróides, né, de distância, para uma questão mesmo didática, tá? Eu conseguiria fazer isso aqui com outros for, né, com outra estrutura de forma mais rápida, né, mas é só mesmo para deixar mais didático, deixar o gráfico rodando assim, desse jeitinho que eu queria, tá bom? Então, eu vou calcular, eu até botei aqui também uma função muito boa do NumPy, que é, né, da parte de álgebra linear, que é a norma, que é justamente a distância euclidiana, tá bom? Então, é a raiz do quadrado das distâncias, né? A norma, e aí eu boto os pontos e boto o novo centroide aqui e eu calculo as distâncias, tá? Por que eu não usei isso direto desde o início? Porque ele não vai estar atribuindo de uma cluster a outra. Tem que fazer uma função aqui, um ifzinho, né, gente? Não é nada demais. Ó, se a menor distância for pro centroide 1, bote o label 1, né? Se for pro centroide 2, bote o label 2, por exemplo, tá? É um ifzinho aqui que você teria que fazer só para classificar, né? Do cluster 1 para o cluster 2, tá bom? E aí, ó, uma vez que o novo centroide já existe, eu transformo aqui num vetorzinho, calculo a soma e eu rodo. Então, o centroide muda, o novo centroide passa a ser os centroides principais e ele vai reiniciar aqui, né? O loop, tá bom? E aqui, ó, esse comandozinho aqui também é importante para quando os centroides forem iguais, né? Esse comandozinho aqui, ele terminar, tá? Novamente, vocês podem começar também fazendo um faça enquanto aqui em cima, tá? Nesse for aqui da máxima interação. Faça enquanto a diferença entre centroides não for zero, né? Faça enquanto essa diferença não esteja em zero, tá? Tanto faz, tá bom? Então, rodei aqui com a semente fixa, 42, rodei 20 pontos, tá bom? E aumentei aqui um pouco a escala só por uma questão mais de dar uma distância um pouquinho maior, né? Mais capricho, tá bom?
E aí eu executei essa função, né, que é o manual keymins, tá bom? Rodei e ele vai dar isso aqui, tá bom? Então, podem usar aqui para fazer os testes, para né, ver como é que se comporta, né, mexer no ponto inicial. Por sinal, vou fazer até isso aqui, ó. Veja que, gravem aqui, tá? O cluster ficou, ó, meio que lateralizado. O primeiro aqui na vertical e o segundo mais para cá, né? Sendo que o segundo tem uma correlação aqui até bem forte, né? E vou alterar aqui o chute inicial, vou botar o chute 2. E com o chute 2, vocês vão ver que eu chutei um aqui em cima e o outro aqui embaixo. Ele calculou, atribuiu as setinhas. O centroide desceu, né? E aí esse ponto que estava mais aqui passou a ser do azul e não mexeu mais, né? Então veja que o cluster aqui agora ficou horizontal, né? Um em cima, outro embaixo, e sendo que esse aqui deu 546, né? Que foi a soma das distâncias dessa nova configuração. Não necessariamente é a melhor, como eu falei, é importante que o cientista, o analista de dados, verifique se esse cluster faz sentido. Né? Por exemplo, se na variável y tem a questão de idade, né? Então assim, está bem separado. Ó. Então, a cultura dos idosos, né, é de comprar tais e tais é, produtos, né, dos jovens é de tais e tais produtos, e você consegue fazer essa separação interessante, né, de cliente para fazer campanhas diferenciadas, né? Então, se tiver alguma lógica nessa clusterização, beleza, tá bom? Vocês têm que sempre verificar isso, tá bom? Então, esse aqui ficou 546 e o outro, né, vou voltar aqui para deixar o, o Júpiter aqui disponível para vocês, né, na descrição. O outro ele ficou 590 e alguma coisa, né? 599, 599, tá vendo? Essa daqui está com variâncias maiores. Por exemplo, no Y aqui não está tão bem separado, mas está mais separado na questão, né, na diagonal. Tem que saber se isso faz sentido, né? Tá bom? Vantagem e desvantagem, né? Então, o K-means ele tem, né, como vantagem ser simples, né? A gente consegue programar, né, manualmente, né, com poucas linhas. Ele é muito eficiente para grandes volumes de dados, mas especialmente quando o número de clusters são menores, mesmo tendo muitas linhas, mas o número de clusters menores ele é bastante eficiente, né? Quando tem alto número de clusters grandes, né, ou então grandes variáveis, né, muitas variáveis, é importante fazer uma análise de componentes principais, por exemplo, né, análise fatorial, enfim, para determinar quais são as variáveis realmente de interesse, que tem maior impacto no nosso resultado, tá bom? E ele é de fácil implementação, né, muito fácil a programação dele. Ele se adapta a várias situações, né, desde segmentação de mercado, a organização de documentos, né, análise de dados genéticos, enfim, né, algumas otimizações em geral. Ele tem um objetivo bem claro, né, que é reduzir variância. Né, então, se só por isso aí ele já teria uma certa configuração, né, que tem que ser utilizada. E ele escala muito bem para grande volume de dados. Né. A desvantagem dele é acessibilidade e inicialização, né, como eu mostrei, né, mostrei dois chutes, então ele é um pouquinho complicado nisso, né, então é muito comum que o método ele já inicialize com vários locais, né, quando a gente não fornece para ele, né, desde que ele dê a menor variância, né. O número de cluster vai também impactar no resultado, né? Porque ele não identifica quantos clusters são ideais. Eu tenho que dizer para ele. Isso é uma grande desvantagem desse método, né? Outros, como o DBScan, ele consegue identificar quantos clusters já vão estar ali naqueles dados, né? Ele é muito sensível a outlier, muito sensível, né? Então é importante ter esse tratamento antes. A forma do cluster também impacta, né? Então, se ele está meia lua, se ele é anelar, enfim, impacta bastante. E se o cluster tiver tamanho diferente, ou densidades diferentes, também pode impactar. Claro que pode ter sim ou não, né? Mas geralmente ele impacta um pouco no resultado, tá bom? Então, vamos só entender aqui as limitações. Eu achei interessante deixar esse gráfico aqui para a gente, tá? Então, eu estou usando de novo, né? Usando
o K-means aqui, né? Não vou usar o método que eu criei, né? A função lá em cima. Já vou usar direto do scikit-learn, tá? E vou também criar datasets já direto aqui do scikit-learn para facilitar, né? Então, esse MakeBobs aqui, ele já consegue fazer isso, né? São 300 amostras com 3 centroides, né? Com essa dispersão aqui, tá? E eu já botei o gráfico já com um padrãozinho de visualização já interessante, tá bom? Dentro desse plot K-means aqui, tá? Eu estou fazendo treinamento aqui e pegando aqui o treinamento, tá bom? Então, esse K-means fit aqui já vai me dar todas as variáveis, né, do K-means aqui, tá bom? Então, quando eu fizer esse aqui, ó, tá? Com X ele já vai gerar um key label, ou seja, onde o ponto vai estar distribuído, né, para cada cluster, né, já vai dar os centros, tá vendo? Tá? Sempre com essa underline aqui no final, tá bom? Vai dar o centro, já vai dar inércia, enfim, já vai dar as propriedades daquela clusterização, tá bom? Então, quanto ao ponto inicial, ó, botei 3 chutes iniciais, e aí, né, fiz a geração de pontos, não vou mudar, tá bom? E com esses 3 chutes iniciais, ele vai achar. Ele dividiu o cluster aqui na vertical, o segundo aqui ele já dividiu numa diagonalização aqui, né? Um pouco mais na diagonal. E nesse aqui, ó, quando eu dei os pontos já próximos do centro, ele fez a cristalização de forma correta, né? Com essa classificação, né? De forma correta. Tá vendo? Então, assim, tudo depende muito do chute inicial para dizer se aquele resultado tá bom ou ruim, tá bom? Então não confia, isso é importante, que muito aluno ele quer pegar, rodou e aquilo ali não vai olhar se tá bom, se tá ruim, se é esse dado mesmo, né? Como eu falei, tem os critérios para saber se a cristalização foi boa, né? Método silhueta, Dusky, tá? Kaczynski, enfim, são métodos interessantes para poder fazer a avaliação, tá bom? Vai ser assunto de um outro vídeo, tá bom? Limitação quanto à quantidade de cluster, né? Então, aqui tem 3, se aumentar para 4, ele vai pegar um dos clusters e dividir em 2. E se aumentar para 5, ele podia ter dividido outro cluster em 2 aqui, né? Depende muito do meu chute inicial. E no meu caso, ó, eu fiz aqui de propósito, eu botei, né, mais 3 pontos de forma manual e o mesmo ponto. Então, ele acabou vindo aqui para baixo e dividiu esse cluster em 3, tá vendo? Que é um absurdo, né? Esse aqui é um cluster só. Mas só o fato né, eu aumentando aqui, ó, tá vendo? Ele vai dizer que tem 5 clusters, mesmo não sendo realidade. Então, isso aqui é uma limitação do método. E aí, ó, para sanar isso aqui, né, tem o método do cotovelo, tá bom? Que ele justamente faz isso. Ele vai, ó, então, com 3 deu quanto de variação? Com 2, com 4, né? Ele vai fazer um gráficozinho, que é este aqui embaixo, tá aqui feito para vocês. Onde aqui, ó, vai estar a inércia, que é a variância, tá? Com um cluster, com 2, com 3, com 4, e vocês vão ver qual é o que está a menor variância. Veja que quando eu aumento o número de cluster, tá? A variância dos pontos não vai ser muito reduzida, porque os pontos já estão próximos aqui da média, né? Então, esse primeiro aqui tem uma variância maior do que o segundo, do que o terceiro, porque eu estou dividindo o mesmo cluster em 3, né? Mas ele vai estar, né, por conta disso, né, vai ter distâncias menores, que eu estou com o clusterzinho ali, né, com centróides mais próximos, mas não vai ser tão significativo, tá bom? Então, veja bem que aqui no gráfico eu tinha uma variância, uma inércia, né, de mais de 4.000, reduziu para menos de 1.000 e reduziu de novo aqui, o terceiro para menos de 200, né, e aí não reduz mais, né, vai reduzindo, mas não reduz assim significativamente. Então, assim, o número de cluster, pelo método cotovelo aqui, ó, já seria um 3, tá bom? Eu deixei aqui um conteúdo para vocês, mas qual é a grande importância aqui, tá? O cotovelo, ele pode não estar tão bem definido quanto esse daqui tá. Então, ele pode estar muito suave, então a descida dele está muito com pouca percepção de redução de variância, ele vai reduzindo de forma constante, por exemplo, de quase ficar uma linha, ou vai tendo mais suave aí, né, essa parte do cotovelo, que de modo que a gente não consegue ver a diferença, tá, entre C2, 3, 4, 5 clusters, tá? Então, o pesquisador vai ter que achar né, ver onde é que está, é bem subjetivo, eu acho que é o 3, acho que é o 4, e aí sim rodar, tá? Existem outros métodos,
né, como eu falei, que ele já vai dizer, olha, é 3, né, é 4, né, um método vai dizer 3, outro vai dizer 4, né, isso aí vai, depende da forma do cálculo, né, mas eles são mais, assim, enfáticos em dizer, ó, o melhor é tal, certo? Vai ficar para o próximo vídeo. Então, inércia aqui, vamos lembrar que é a variância, certo? E já vem, ó, do Satkilane quando a gente roda e faz o treinamento dos dados, tá bom? Então tá aqui, ó, inércia, né, com esse aqui, tá bom? Aí eu salvei numa lista aqui, tá bom? Quanto à presença de outlier, eu coloquei um outlier aqui, depois eu coloquei mais 3, né? E depois coloquei mais 3 aqui, tá? Os mesmos 3, mas modificando um pouco no final. Veja aqui que no primeiro, ó, essa estrela aqui já está bem fora dos pontos, porque o algoritmo ele precisa dizer aonde, a que cluster aquele ponto precisa. Então, dependendo da inicialização, ele vai dizer que aquele cluster está sozinho e vai tentar fazer 2 clusters aqui embaixo, né? Como é o caso. Mas esse ponto aqui ele tem que ser atribuído a algum cluster, tá bom? Então, esse é um pior cenário do outlier, porque ele tira a possibilidade do sistema identificar 3 clusters corretos, né? Nesse caso. E eu botei mais 2 aqui, ó. Um que ficou 2 pontos nos clusters abaixo, tá vendo? Mesmo separado muito, ele atribuiu um dos clusters. E outro, esse terceiro aqui mesmo, aqui, ele fez o seguinte: são 2 clusters muito separados, né? Ele calculou a nova média por conta disso e botou centroide aqui, né? E, e ele tá aí dizendo que isso aqui é um cluster, tá vendo? Então, assim, são 3 pontos que são outliers, estão muito fora da nuvem de pontos, que já deveria ter sido tirado pelo analista, né, antes de vir ser feita essa parte de clusterização, tá bom? E ele leva mesmo a média, os centroides para locais indevidos, tá bom? A tamanho de densidade, para que se você ainda não sabe gerar, né, com esse make blobs aqui, o número de amostras fica aqui, né, 20.100 foi esse que eu fiz, tá? Então gerei aqui o gráfico com 20 aqui embaixo, com 100 aqui, com 1.000 essa parte aqui de cima e com 100 esse daqui de baixo, né, no meio entre eles, né? Então são clusters com densidades diferentes. E ainda assim, ainda preferi dizer, ó, uns vão estar mais pertinho, outro vai estar mais longe, tá com a dispersão maior, dispersão menor. E esse, mesmo com 1.000 dados, vai estar com uma dispersão até grande, assim, de modo que ele se espalhe mais no gráfico, né? Então, eu gerei essa nuvem de pontos e, de novo, ó, inicializei com 2 pontos aqui em cima. Ele preferiu dividir esses pontos, que vai dar menor distância, de um jeito. Inicializei de outro jeito aqui. Ele dividiu novamente de outro jeito. Quem vai dizer que está certo ou errado, de novo, é o analista, né? E quando eu botei o chute inicial próximo do cluster, ele conseguiu dividir de forma interessante. Mas veja que a borda do cluster de cima, ele ainda está atribuindo ao cluster de baixo. E isso faz com que o centroide fique fora do lugar, né? Do cluster mais roxo aqui, tá bom? Então, esse é um dos problemas quando tem essa diferença de pontos, né? E os pontos também não estão tão separados assim, né? Estão mais afastados. Tá? Pode acontecer esse tipo de coisa. Da borda de outro cluster está atribuída a um cluster que não deveria. Tá bom? Quanto à forma, gente, vocês vão usar esse Make Moons aqui e o Make Circles, que vai gerar, o Make Moons vai gerar 2 luas aqui, né? Nesse caso. É importante vocês perceberem que o QMIS ele não consegue fazer essa classificação quando os pontos não são isotrópicos, né? Não são um círculo, uma esfera certinho, nesse caso é um círculo, né? Não estão juntinhos, tá bom? Quando é assim, ó, também, ó, tá vendo? Ele não tá, eles estão pontos juntos, mas não estão no formato esférico os pontos em si, né? Eles estão no formato de anel, né? Se eu botasse um centroide aqui no meio do anel, tudo bem, ele ia botar todo mundo como um, né? Porém, como eu estou dizendo, tem 3, né? Então ele vai tentar dividir esse anel em 3. Não importa, se eu botar 2, ele vai dividir em 2, e ele não consegue fazer essa clusterização de forma eficiente, tá? O método da Basecamp é por densidade, ele vai sim conseguir fazer, né, determinar clusters de formato irregular, tá bom? Então, lembra disso. Quando for usar o QMIS,
é importante verificar se seus dados estão mais no formato esférico ou não, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? O K-means, ele é um algoritmo muito bom, né, de classificação, dos mais populares, daí você vê diversos vídeos, né, sobre ele. Né? Eu espero que esse aqui seja mais um vídeo que ajude, né, ao entendimento e que a programação que está disponível para vocês aqui na descrição também ajude, tá bom? E assim, é essencial que vocês forem usar, que vocês façam a remoção do outliers, normalizem os dados para fazer essa separação, né, dos pontos, fique até mais clara, né, de verificar, né, do método de separar, e use métodos de validação, tá? O Silhouette, análise de gap, né, o Dance, enfim. Existem vários métodos que eu vou mostrar aqui também, né, no canal. E isso é importante para validar se o método não vai usando, treinou e já vai, né, usando para o cliente e já tudo dando resultado. Não é assim que se faz, tá bom? Tem que analisar direitinho se faz sentido, né, para o projeto, tá bom? É, e embora o K-means não seja assim perfeito, né? Ele tem esse entendimento bem interessante, ele combinado com outras técnicas, ele pode sim ser ultrapassar essas limitações, tá bom? E a chave é isso, né? Usar o K-means com consciência, tá bom? Não pegar, né? Que é muito comum, né? O pessoal usa o K-means e já vai aplicando, né? Treinei e vou, né? Então tem que avaliar realmente se a modelagem, né, foi bem feita, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer, né, comentário, vocês podem botar aqui embaixo, né? Sugestões, melhorias, algum outro método que queira que eu, né, destrinche aqui um pouquinho. Eu vou fazer um projeto também, né, com cada um deles, né, daí eu vou programar ao vivo aqui com vocês, são vídeos um pouquinho maiores, né, mas eu acho que também fica mais interessante, né, um outro formato de vídeo, onde eu vou programando e vou mostrando aqui passo a passo a formação aí da utilização do método, tá bom? Então, espero que tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!